Pegue a sua Bíblia, por gentileza. E por favor, abra ela comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, por gentileza. Eu estive orando pelo nosso encontro nessa noite, e Deus me deu uma palavra para o nosso coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, por favor. É tão bom ver que depois de um ano que eu estive aqui, a igreja continua com esse mesmo brilho do Espírito, essa conservação, essa graça que habita sobre esse lugar, sobre esse altar, sobre vocês. Isso é muito bom. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 11, por favor. Atos dos Apóstolos, oh glória, agora ficou bom. Capítulo de número 12, versículo de número 11, por favor, que nos diz assim: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o anjo do Senhor, ou que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo quanto o povo esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam reunidos para orar. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu, porque escutou a porta, e conhecendo a voz de Pedro, encheu-se de gozo e abriu a porta correndo, e foi anunciar aos que estavam na sala, dizendo: Pedro está batendo na porta. Diga comigo: Pedro está batendo na porta. Diga mais uma vez: Pedro está batendo na porta. Sente, por favor. Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o texto que nós temos em mãos é um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras. Nós estamos falando dentro do livro de Atos, e dentro do livro de Atos dos Apóstolos nós encontramos também o agir do Espírito. Quando Jesus, em seu capítulo de número 2, ele deixa claro aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos, tomados, alicerçados de poder. Poder esse que não é o homem que dá, poder esse que não é a empresa que dá, poder esse que só os céus pode determinar. A Bíblia nos diz e nos deixa muito claro dentro do livro de Atos dos Apóstolos que o tempo passa. No capítulo de número 2, o Espírito desce e enche o povo é batizado, é tomado pelo Espírito.
e pelas ruas agora alguém vai olhar e vai dizer: que línguas são essas que eles estão falando? Estão embriagados. O povo vai ficar desacreditado daquilo que está acontecendo, do mover que está sendo derramado. O povo vai ficar perplexo por conta do mover que está acontecendo ali. Mas a Bíblia vai deixar claro que Pedro levanta a sua voz em meio aos estrangeiros que estavam ali, diz: não tem ninguém aqui embriagado. O que está acontecendo aqui é uma promessa que foi dita no livro de Joel, pela boca de Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ele diz essa palavra, relata esse escrito e deixa claro. E Deus no livro de Atos cumpre derramando o Espírito, enchendo os crentes, enchendo quem cria, enchendo quem queria. E esse querer torna alguém diferente. Esse querer nos torna diferente. Porque se pegarmos a biografia de Pedro e formos olhar e começarmos a olhar quem era Pedro, entenderemos que Pedro não será nunca, aos olhos de quem está vendo, o Pedro antigo que conheceu Jesus, o Pedro ranzinza, o Pedro cheio de si, o Pedro que agora age pelas suas próprias atitudes, age pelo seu próprio entendimento, age pelos seus próprios impulsos da sua vida. Só que agora, depois de conhecer a Jesus, de andar com Jesus, de fazer parte do ministério de Jesus terreno, Pedro vai entender que o Espírito de Deus, quando ele é tomado aos céus, é assunto aos céus, o Espírito e a presença de Deus, de Jesus, tomaria a vida dos discípulos. E a Bíblia diz que depois que Jesus foi levado aos céus, o Espírito ou a presença de Deus cooperava com os discípulos. Aonde os discípulos entravam, aonde os discípulos colocavam as mãos, aonde os discípulos faziam a obra de Deus, os milagres aconteciam. Por quê? Porque eles eram não, por causa da presença dos céus. A Bíblia diz que enquanto eles estavam cooperando com a obra de Deus, não faltava sobre ele a presença. Só que entenda que antes dele ser o que ele é, ele simplesmente era alguém natural, cheio de debilidades, cheio de problemas, cheio de coisas que vinham para arrancar ele daquela presença. Só que a Bíblia nos ensina e nos deixa claro que Pedro vai passar por uma mudança de Deus, vai aprender com Deus. Porque outrora Pedro era alguém sanguíneo, que tinha um temperamento alto. E já conheceu alguém assim, de temperamento alto, irmãos? Você não pode falar muito que logo tira a espada e mostra quem é. Conviver com alguém de temperamento alto é conviver pisando em ovos, é conviver com alguém que você não sabe se está no açúcar ou se está no limão, é conviver com alguém que você não sabe se está bem ou se está mais ou menos. Conviver com alguém com temperamentos oscilantes é difícil. Só que Deus é especialista em tratar temperamentos. Ele é especialista em tratar a nossa vida. Ele é especialista em tratar o nosso caráter, em nos mudar, em nos transformar. E isso Ele não faz porque nós somos bons. Ele faz porque a misericórdia nos alcança, a graça dele nos alcança. E aonde a graça nos alcança, esse amor é revelado por nós. É por isso que Cristo nos ensina que tudo que Ele faz na nossa vida, Ele faz por nós, para nós e para agir em nós. Quando Ele determina em fazer, em mudar, esse amor se revela
revela em nós. Aí quem era Pedro? Homem sanguíneo, arrancava a espada, não aguentava desaforo. Se falasse uma palavra, ele diria duas. Se falasse uma palavra, ele partia para cima com duas. Só que o tempo vai passar e o Pedro vai morrer. E o Pedro vai morrer. O Pedro velho vai morrer. O Pedro sanguíneo vai morrer. O Pedro da espada vai morrer. E a Bíblia vai dizer que o Evangelho de Cristo está sendo pregado pelos discípulos. E entenda que todo aquele que começa a pregar o Evangelho, a falar do amor. Por quê, pastor? Porque nós somos uma carta viva de Cristo. Nós somos uma referência de Cristo aonde entramos, aonde chegamos. Nós somos uma carta aberta. Então temos que ter cuidado quem somos diante do mundo. Temos que ter cuidado quem somos diante da população, das pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem esse amor. Pastor, tem hora que gente me tira do sério, eu sei disso. Pastor, tem hora que dá vontade de suscitar, de trazer de volta, de ressuscitar aquele velho Pedro, eu sei disso. Só que a palavra nessa noite nos ensina: mata esse Pedro, fulmina esse Pedro da tua vida. Porque esse Pedro só te afunda, esse Pedro só te leva para baixo, esse Pedro só distancia pessoas de você, esse Pedro só faz pessoas não querer estar ao seu lado. E o que é que eu preciso ser, pastor? Você precisa deixar que o Espírito mude a tua natureza, mude o teu pensamento, a tua forma de ser, a tua forma de agir. Como, pastor? Eu preciso ser santinho? Não, Deus não procura santinho, Deus procura santos, porque santinho é mascarado, mas santos, eles são aparecidos, e o que aparece nos santos não é a santidade visível, mas é a presença de Deus sobre a vida dele. Então cuidado quem você é lá fora, cuidado quem você é aonde entra, cuidado quem você é com as suas atitudes, com o teu falar, com o teu linguajar, com a tua forma de ser. Por quê, pastor? Porque você já não é qualquer um, você é alguém que é conhecido como crente, como alguém que vai na igreja, como servo de Jesus, como alguém que se encontrou com a graça. E quando a graça nos encontra, ela nos deixa cheios de, aleluia, de autoridade. E não é autoridade para bater de frente, não é autoridade para impor, é autoridade de mudança. E levantará a mão e o enfermo será curado, e orar, e orará, e as barreiras irão cair. Então o Espírito de Deus, quando entra na vida do ser humano, ele entra para mudar. O Pedro do livro de Atos, depois do capítulo 9, é um Pedro diferente. É um Pedro que agora provou de uma graça diferente. É um Pedro que provou de um momento diferente. É um Pedro que entendeu que o que ele prometeu, ele cumpriu, ele determinou, ele fez. E o que é que ele fez aos olhos de Pedro? Ele fez aos olhos de Pedro o Espírito ser derramado. Ele fez aos olhos de Pedro o coxo da Porta Formosa ser curado. Ele fez aos olhos de Pedro os milagres acontecerem. Então esse Pedro, ele é transformado por causa dessa graça. Esse Pedro é transformado por causa dessa graça. E é aonde nós podemos usar e citar, dizendo que tudo que ele fez foi por você. Tudo que ele se entregou foi para mudar você, foi para transformar você, foi para não permitir que você caia no abismo da ignorância, foi para não permitir que você caia no abismo, aleluia, que te puxa da tua natureza humana e pecaminosa. E o que é que ele fez? Ele te deu, ele te fez o que, pastor? Te fez morada.
morada de um amigo que caminha com você 24 horas. Morada de um amigo que caminha com você 36 horas. Morada de um amigo que caminha com você todos os momentos. E ele nos diz: e eu vou, mas darei a vocês, derramarei sobre vocês, darei o meu espírito, e o meu espírito em vocês fará proezas, coisas grandes. Então você não é qualquer um, você é de carne e osso, de sangue, mas você não é igual a qualquer um, você é diferente. Você é diferente, a tua casa é diferente, a tua família é diferente, os teus filhos é diferente. Por quê? Por causa dessa graça que mudou Pedro. Entenda que se fosse o Pedro antigo, quando subisse a Porta Formosa, ele diria àquele coxo, quando o coxo pedisse para ele dar prata, dar dinheiro, se fosse o Pedro antigo, diria: estou no sol quente, estou num momento difícil, o bolso está furado e eu não tenho moeda. Mas aquele Pedro vai ser transformado, vai ser mudado, e ele vai entender que o que as pessoas estão pedindo para ele, ou que o coxo está pedindo para ele, não é dele, não sai dele, sai de Deus, sai de Deus. Então, se fosse o Pedro antigo, ele já usaria uma espada, já vinha com uma palavra diferente. Mas esse Pedro é transformado, esse Pedro é mudado. Só que os reinos mudam, as coisas mudam, e agora quem reina, quem está diante do povo é Herodes. E Herodes está agindo diante do povo, determinando ao povo e tocando no povo da igreja, no povo cristão. Herodes está perseguindo a igreja de Cristo. E nessa perseguição, um dos líderes da igreja é morto. E quem é que vai ser morto, pastor? Quem vai ser morto é Tiago. Tiago vai morrer. Tiago vai morrer por fazer parte da igreja. Tiago vai morrer por ser um dos líderes da igreja. A partir desse momento, a igreja de Cristo desperta para um grande avivamento, para um momento de oração, para um momento mais perto. Por quê? Porque a gente, querido, é assim. A gente desperta quando coisas acontecem à nossa volta. E eu seria equivocado em dizer a você que a igreja não estaria orando por Tiago quando Tiago foi preso por Herodes para morrer. Eu seria equivocado e contra o que a palavra diz se eu dissesse a você que a igreja não orou para Tiago não morrer. Só que tem coisas, pastor Beto, que tem que acontecer. Tem coisas, igrejas, que tem que acontecer. Para quê? Para nos despertar, para nos atrair para perto dele, para nos fazermos orar, para nos fazermos chegar mais perto de Jesus. Então tem coisas que é necessário acontecer. A Bíblia diz que Herodes mata Tiago, e quando Tiago morre, Herodes vê que isso é bom, que isso agrada ao povo, que isso deixa o povo feliz, porque Herodes está vivendo de conveniência. Herodes está vivendo de fama. Herodes é um rei que está vivendo, é um monarca, é um homem que está vivendo de ovacionar-se, de mudar-se, de querer aparecer aquilo que ele manda. E ele vê que isso é bom, e ele determina agora, manda pegar outro líder, manda buscar outro líder. Para quê? Para a gente matar também. Herodes está tocando na igreja. Herodes está tocando nos líderes da igreja. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde muitos Herodes se levantam sobre a terra para tocar na igreja, para tocar nos líderes da igreja.
Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, aonde o adversário, ele rodeia, ele tenta, ele age e toca aonde? Toca nos líderes da igreja, trazendo escândalos, derrubando, tirando do altar, arrancando, fazendo coisas que venham desfalecer a força da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nos céus, o Deus que nós servimos não saiu do seu trono ainda. Ele não perdeu o controle da sua, aleluia, da sua igreja. Ele não perdeu o controle da, aleluia, do universo. Ainda está na mão dele, e ele manda sobre a terra. Herodes estraga Pedro agora, e eles prendem Pedro. Eles fazem o quê? Fazem o quê? Prendem Pedro. Eles prendem Pedro. E quando Pedro é preso, assusta e traz um despertamento para a igreja. E a igreja decide se reunir na casa da irmã Maria. A igreja decide se reunir na casa da irmã Maria, na casa de João Marcos. Para quê, pastor? Para orar. E eu nunca vi, pastor Beto, um crente que ora ficar sem resposta. Eu nunca vi, irmãos, um crente que ora ficar sem resposta. Quando a gente ora, Deus responde. O problema é que a gente quer que Deus responda no nosso tempo, na nossa hora e do nosso jeito. Aí a gente começa a orar para coisas para longo prazo, para amanhã, para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos. A gente começa a orar para coisas que não é para acontecer agora. Deus, se tu quiseres, se tu puderes fazer depois, tu faz, Senhor. Mas o engraçado é que a gente precisa que aconteça agora. A gente precisa que aconteça nesse minuto. A gente precisa que aconteça já. Só que a igreja está orando, dizendo assim: Senhor, Pedro está preso, Pedro está na prisão. E Herodes não vai tocar ainda na vida de Pedro, porque estava acontecendo uma festa típica da época, a festa dos pães asmos. Ele não vai tocar, não vai matar Pedro, não vai fulminar a vida de Pedro. Por quê? Porque está acontecendo essa festa. E em Jerusalém era mais ou menos assim: se tivesse uma festa acontecendo, não podia expor prisioneiro, não podia matar, tinha que ser dia de comemoração. E o que eles fazem com Pedro? Pega Pedro e prende Pedro. Só que o lugar que eles vão colocar Pedro não é simplesmente uma sala com apenas uma grade. Diga comigo: uma sala com uma grade. Ele não vai colocar Pedro em uma sala com uma grade. Ele vai colocar Pedro em uma prisão chamada máxima. E o que é prisão máxima, irmãos? O que é prisão máxima ou prisão de segurança? Prisão máxima, prisão de segurança, é uma prisão especializada, aonde existe portas de ferros e muitos outros guardas para prender. Ele vai prender Pedro em uma prisão máxima. Mas a pergunta é: por que Herodes vai prender Pedro, pastora, em uma prisão máxima, sendo que Pedro é homem natural? Sendo que Pedro é homem carnal. Por que Herodes vai mandar prender Pedro em uma prisão máxima, sendo que Pedro é carnal? Sendo que Pedro é alguém que corre sangue nas veias. Ele vai determinar dizendo: coloquem Pedro em segurança máxima. E além de colocar Pedro em segurança máxima, prendam cada um guarda ao lado de Pedro. Então é mais ou menos assim, ó: Pedro no meio, um guarda aqui, outro guarda aqui, segurando Pedro. Por quê, pastor? Por que Herodes manda prender Pedro desse jeito? Por que Herodes manda sustentar Pedro desse jeito dentro da prisão?
porque Herodes sabia a identidade dos crentes que estava mexendo. A igreja tem um poder, aleluia, diferente, irmão. O inimigo que toca em você sabe quem é você. O inimigo que toca na tua casa sabe quem é você. Ele sabe quem é você, e ele sabe a área de minar a tua vida. Ele sabe a área de sugar as tuas forças. Ele sabe a área de arrancar de você as forças que você tem. Ele sabe. Ele sabe que se tocar no teu filho tu chora, tu desiste. Ele sabe que se tocar na tua mãe, alguém da tua casa, você já quer parar, já quer estacionar. Ele sabe aonde toca, irmãos. Então o inimigo não vai mandar te prender em qualquer lugar, ou segurar as tuas mãos para fazer com que você não saia dali em qualquer lugar, não. O inimigo só vai te dar uma carga, só vai trazer sobre você um tropeço que ele sabe que vai te desestabilizar, que vai te tirar de onde é para estar, que vai mexer com a tua fé, que vai mexer com quem você é. Só que deixa eu te dizer uma coisa e liberar uma palavra sobre essa igreja. O inimigo pode até estar tentando causar tropeços sobre a tua história. O inimigo pode até estar dificultando a tua casa para a vitória não vir. O inimigo pode até estar tentando te colocar, aleluia, enterrar o teu nome, enterrar você, enterrar a tua história, enterrar o teu pensamento. Mas Deus me manda trazer uma palavra sobre essa igreja. Aviva o teu pensamento, liga o teu pensamento ao trono da graça de Deus, aleluia, e o poder de Deus mudará a história desse problema. Se você se entregar ao que está acontecendo, você vai chorar e vai perder a guerra. Mas se você descansar, porque vem cá comigo, um prisioneiro no status de Pedro não ia ter força suficiente para ser preso e ir dormir. Por que que Pedro dorme? Por que que Daniel dorme? Por que que os 3 jovens entram na fornalha acreditando? Por quê? Por que que Paulo prega a palavra diante dos inimigos? Por que que, aleluia, que os discípulos pregam uma palavra diante dos inimigos? Porque eles têm a certeza no coração que quem defende eles, que quem guarda eles, que quem sustenta a casa deles, não é o mundo, mas é a força de Deus, a graça de Deus. Sabe o que Deus está dizendo a você? Eu coloco anjos na tua frente, eu coloco força para você suportar. Talvez você entrou aqui dizendo: Deus, eu não estou mais aguentando essa luta que está parecendo que está me amarrando. Mas Deus libera uma palavra sobre essa igreja. Eu vou quebrar esse cadeado, eu vou te arrancar desse momento e vou te fazer crescer em meio à terra. Dá para olhar para quem está perto de você e dizendo para ele: Pedro está preso. Pedro está preso. Pedro está preso, está preso. Mas Pedro está dormindo. E quem dorme em meio a perigo, dorme porque tem confiança em Deus. Já bateram no seu ombro e disseram assim: descansa que vai dar tudo certo. Já fizeram isso com você já? Descansa que vai dar tudo certo. Ô irmão, isso é uma palavra que a gente não quer ouvir. A gente quer ouvir assim: Deus vai fazer amanhã já. Deus vai fazer já. É isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir: Deus vai te dar agora. É igual fast food. Para o carro, chega no Mac, olha para lá e diz: ó, 2 por favor. E dá promoção, porque a gente não está podendo comer fora da promoção. 2. A gente quer fazer assim com Deus. Só que para a gente fazer assim com Deus, a gente precisa confiar em quem a gente está, aleluia, em quem a gente está crendo. A gente precisa confiar. Engraçado, a gente sobe numa roda gigante. Já parou para analisar? A gente sobe numa roda gigante, confiando em quem? Naquela máquina. Não me convide que eu não vou. A gente senta naquela cadeira e aquela cadeira começa a subir. E parece uma coisa do adversário mesmo. Quando chega lá em cima, quanto mais medo você tem, ela para e começa a balançar. E a cadeira começa.
Se fosse eu que estivesse sentado lá em cima, já começaria a clamar: o sangue de Jesus tem poder, me tire daqui. Mas a gente confia no ferro, no parafuso que está ali. A gente confia em quem está manuseando aquele brinquedo. Mas Deus nos traz aqui hoje para falar com você: você tem que confiar em mim. Você está com medo da prova que você está passando, mas você precisa confiar em mim. Confiar em Deus é fechar os olhos, irmãos. Confiar em Deus é dizer: Deus está na tua mão. O problema é que tem gente que diz assim: eu confio em Deus, mas daqui a pouco ele volta e faz assim: mas o Senhor podia fazer desse jeito. Não tem paciência. Confiar em Deus é colocar e deixar lá e dizer: Deus, o Senhor trabalha e eu oro. O Senhor trabalha e eu oro nem que seja deitado na cama, porque eu não tenho força para ajoelhar, mas eu oro. Deus está falando com alguém de confiança. O vento soprou, confia. O vento veio, confia. As coisas estão difíceis, confia. Deus está falando de confiança. Quem é que desceu do barco para ir ao encontro de Jesus? Pedro. E esse ato de Pedro era um ato de confiança. E Pedro dá algumas passadas, pastor Beto. Mas Pedro dando algumas passadas, a natureza humana de Pedro vai fazer com que Pedro olhe e diga: onde eu estou? Eu preciso voltar para minha área de segurança. Eu preciso voltar para onde eu conheço. O negócio é que a gente quer conviver em áreas que a gente conhece, em territórios que a gente conhece. A gente quer viver em cidades que a gente conhece. A gente quer fazer coisas que a gente conhece. E Deus está dizendo: você não está vendo que eu estou abrindo uma porta nova para você e te chamando para entrar por ela? Você não está vendo que eu estou abrindo um momento novo para você e estou dizendo para você: sai desse lugar, porque eu já tenho uma porta nova, um setor novo, um lugar novo, algo determinado por Deus para você. Deus está querendo tirar alguém de onde está e dizendo a alguém: confia em mim que vai dar tudo certo, entra pela porta. Deus está dizendo a alguém: eu já determinei no coração do grande, aleluia, para te colocar aonde é para colocar, só entra. Dá para você dizer a alguém: só entra. E deixa Deus na frente, porque as muralhas vão cair. Diga: é lugar novo, é território novo, é empresa nova, é setor novo, é lugares novos. Para onde, pastor? Eu não sei, mas Deus está dizendo: entra e confia, entra e confia, entra e confia. Eu vou te honrar em meio a isso. Pedro dorme, nunca esqueça disso. No meio da adversidade, Pedro, não deixe a ansiedade tirar o teu sono. Não deixe a síndrome tirar o teu sono. Não deixe nada tirar o teu sono. Está com sono, come banana e vai dormir. Está com sono, come doce e vai dormir. Está passando prova, não come unha, come doce, come chocolate, come qualquer coisa, mas vai dormir. Deus está dizendo: se você ficar acordada, você não muda o mundo. Se você ficar acordada, você não muda quem é para mudar. Você precisa dormir, porque dormir é confiar. Dormir é confiar. Deus vai mudar o cenário de Pedro. Por quê? Porque Pedro está confiando. Dois soldados segurando um numa mão, outro na outra. Os soldados talvez estão dizendo assim: quanto tempo, quantas horas ainda falta para a gente ficar aqui? E o céu já está dizendo: cadê o anjo que eu estou liberando? Cadê o anjo que eu estou preparando? O céu já está dizendo assim: anjo, desce na terra, porque existe um Pedro que está se sentindo oprimido, preso, mas está dormindo, confiando.
E eu preciso honrar com a minha palavra. Sabe o que Deus está dizendo a alguém aqui? Eu te prometi, eu vou cumprir, rapaz. Só que você precisa confiar. Você precisa tirar a ansiedade. Você precisa tirar o medo. Você precisa romper. Aleluia. Pedro está preso. E a Bíblia diz que o anjo desce. Diga comigo, o anjo desce. O anjo desce. Desce aonde Pedro está. E diz a Pedro: Pedro, levanta. Oi, levanta. Levanta. Pedro podia dizer para ele: espera aí, mas para levantar eu tô preso. Quando Pedro pensou em falar, as cadeias caíram. Olhe para quem está do lado e diga para ele: Deus vai te tirar de lugares que os incrédulos não vão acreditar e nem vão ver. Quando vê, Deus já te colocou em outro lugar. Deus vai te tirar de lugares para te colocar em outros, que gente que está te oprimindo não vai ver, só vai saber notícia, só vai saber do que Deus fez, só vai saber que Deus tirou você daquele lugar. Deus está dizendo a alguém: eu vou te arrancar desse período depressivo, eu vou te arrancar desse período de medo, eu vou te arrancar desse momento que você está passando. Para quê, pastor? Para você viver coisas novas, para você viver coisas de Deus. E quem estava ali para te oprimir, para te segurar, vai ter que ver você saindo. O anjo diz para Pedro: pega tudo que você tem. E eu imagino Pedro catando a capa, catando tudo que tem e saindo. Sai a primeira porta, sai a segunda porta. E até então na mente de Pedro é assim: isso é tudo uma visão. Só que eles tinham mais ou menos de 24 horas para fazer isso. E sabe por que isso está acontecendo na vida de Pedro? Porque na casa da irmã Maria existe um grupo orando. Sabe, pastor Beto, o grupo é pequeno, mas está orando. O grupo é um grupo pequeno, mas está orando. As coisas só estão acontecendo porque o povo está orando na casa da irmã Maria. As coisas só estão acontecendo porque o povo está orando, porque a igreja está orando, porque os líderes estão orando. Parece que eu vejo o povo lá dentro da casa da irmã Maria dizendo: Senhor, liberta Pedro, solta Pedro, desamarra Pedro, traz Pedro. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, entra. Enquanto a igreja está orando na casa da irmã Maria, a mão de Deus está indo na prisão dizendo a Pedro: pega tudo que você tem, pega tudo que você possui e sai dessa prisão, Pedro. Por quê? Porque a igreja está orando. E quem é a igreja hoje? A igreja é você, a igreja sou eu. Quando nós oramos, Deus age. Quando nós oramos, Deus age. Deus só não age quando eu não oro. Deus só não age quando eu durmo demais no Facebook, no Instagram, na televisão e esqueço de orar. Deus só não age quando eu, aleluia, vou dormir de barriga cheia e nem agradeço a Ele pelo dia. Deus só não age quando eu não tenho um período de oração, de jejum, de encontro com Ele. Aí Deus não age. Mas Deus age quando eu tenho um período de encontro com Deus pelo alvorecer. Quando eu tenho um período com Deus de encontro pela madrugada, aí Deus age. Deus está tirando Pedro da prisão, está arrancando Pedro da prisão. E quando Pedro sai para fora da porta, Pedro cai em si. Já aconteceu coisas com você que depois que aconteceu, você disse assim: nossa, eu nem imaginava que isso poderia acontecer comigo, mas aconteceu. Eu nem imaginava que eu poderia sair disso e Deus me tirou. Eu nem imaginava que eu poderia vivenciar isso, mas eu estou vivendo. É isso.
Quando eu confio em Deus, eu vivo coisas que jamais eu imaginaria viver. Quando eu confio em Deus, eu vivo coisas que jamais eu imaginaria viver. Nós estamos vivendo um período difícil da nação, onde a falta de fé está em escassez, está em alta. A igreja não tem mais fé. Pastor, não diga isso, digo com toda a convicção. A igreja não tem mais fé suficiente. Os crentes da atualidade não têm mais fé suficiente. A gente confia mais no nosso dinheiro, na nossa posição, naquilo que eu tenho, do que em Deus. Já parou para analisar que a gente não é como os discípulos que faziam quando Deus mandava mesmo sem ter? Hoje, para a gente fazer, a gente precisa ter. Ah, não, eu só entro num negócio se eu tiver. Se eu não tiver, eu não vou não. Só faço um churrasco se eu tiver. Se eu não tiver, não faço não. Para confiar nos outros. Então a gente confia muito em coisas, irmãos, e não naquilo que Deus pode fazer. E confiar naquilo que Deus pode fazer é confiar no invisível, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Eu não estou vendo, mas eu espero. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, mas eu desejo. Como é que está você hoje? Como é que está teu coração hoje? Confiando mais no que diz a televisão ou mais no que Deus te diz? Confiando mais no que o governo fala ou o que Deus fala? Confiando mais num Deus de governo ou no governo de um homem? Em quem você confia? Porque tem gente desesperada. Deus, nós vamos morrer de fome. Meu Deus, olha o preço das coisas. Olha as coisas como é que está. E Deus está dizendo na igreja: não tenha medo, eu protejo a minha igreja. Nós somos conhecidos como a menina dos olhos de Deus. Nós somos conhecidos como a noiva de Cristo. E eu nunca vi um noivo deixar a sua noiva sofrer. Eu nunca vi um noivo deixar a sua noiva abandonada. Não. Ele está dizendo: confia e eu faço. Tem gente dizendo a você: o mundo está acabando e você não vai realizar os teus sonhos. Tem gente dizendo a você: o mundo está acabando e a tua promessa não vai se cumprir. Mas eu vim com uma palavra de Deus para dizer a alguém: o que é que as pessoas em tua volta estão falando? Ah, pastor, as pessoas à minha volta falam que eu não vou conseguir. As pessoas à minha volta falam que está muito distante de mim isso que eu oro. Ah, pastor, as pessoas em minha volta falam que o que eu oro está muito difícil. Só que Pedro termina a frase dizendo: parecia uma visão que estava acontecendo comigo, mas quando eu caí em si, eu percebi que aquilo que o povo judeu esperava não aconteceu. E o que é que o povo esperava que acontecesse com Pedro? Morresse. Está assim de gente querendo segurar na alça do teu caixão. Está assim de gente querendo segurar na alça do caixão teu espiritual. Está assim de gente querendo que você morra, saia da posição, saia do lugar que você está. Está assim de gente querendo que você desista daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Está cheio de gente querendo que você pare de fazer aquilo que você está fazendo para Deus. E Deus está lhe dizendo: não para. Não para. Eu vou te fortalecer em meio à guerra. Eu vou te fortalecer em meio ao vento. E vou te fazer atravessar portões. E vou te fazer atravessar portões. Fique de pé para a gente terminar. Pedro sai da prisão. E a palavra de Pedro é: o que os judeus, o que as pessoas esperavam, não aconteceram. Respire, por favor, respire. Respire fundo. Tire essa bagagem pesada de fundo para mim. Tire essa bagagem pesada que está no teu ombro nessa noite. Porque aquilo que o diabo pensa que vai acontecer, não vai acontecer. Aquilo que as pessoas à tua volta disseram que iria acontecer, não vai acontecer.
Tem gente dizendo: o teu filho vai ficar do jeito que está, mas Deus está dizendo: não vai. Eu sou o Deus que ouço a tua oração. Tem gente dizendo: a tua casa vai permanecer do jeito que está, e Deus está dizendo: não vai, porque eu ouço a tua oração. Eu ouço a tua oração. Você é a igreja de Deus. Você é a igreja de Deus. A igreja está orando para algo acontecer em 24 horas. O pastor falou da vara de Arão que floresceu como uma aprovação de Deus. A igreja está orando para coisas acontecerem em 24 horas. O que é que vai acontecer? Para Pedro não morrer. Só que antes das 24 horas Deus responde. Antes das 24 horas Deus responde. Eu vim ministrar sobre essa igreja que antes da hora determinada que o diabo determinou que tomaria a vida de alguém, não vai acontecer. Deus vai chegar primeiro. Deus vai chegar primeiro. Deus vai chegar primeiro. Você pode olhar para quem está perto de você e dizer para ele: Deus vai chegar primeiro. Tem muita gente pensando que eu vou chorar no caixão de alguém da minha família, mas Deus vai chegar primeiro. Tem muita gente pensando que eu vou chorar em cima, aleluia, no caixão de alguém da minha casa, mas Deus vai chegar primeiro. Eu vim com uma palavra para dizer a alguém: Deus vai chegar primeiro. Tem alguém que crê nessa palavra? Deus vai chegar primeiro, muito antes do que você pensa. Deus vai chegar primeiro, muito antes do que você imagina. O diabo está preparando a cama para te derrubar, e Deus está dizendo: não, antes da hora marcada do diabo, eu chego primeiro com meu anjo e livro quem é para livrar. Deus está dizendo: eu vou frustrar os planos do inimigo na tua vida. Ai, meu Deus, reaja. Você é a igreja de Deus, e Deus vai chegar primeiro. É Maurício e dica, mãe.